Oi, gente, boa noite para vocês. Hoje eu vou ver com vocês nessa monitoria online, certo? Os conceitos sobre múltiplos e divisores, tá? E aí a ideia de MMC e MDC. Então, tentei fazer de uma forma mais sucinta possível, né? Para que vocês consigam entender o conceito e consigam aplicar também esse conceito, tá? Quando for na resolução de exercícios. Então, vou começar com vocês. A ideia é exatamente do nosso primeiro conceito, que é o conceito de múltiplos, tá? O que é um múltiplo? Eu digo que um número ele é múltiplo de outro quando eu fizer a divisão de um por outro e o resultado dessa divisão dá exatamente zero, tá? Então, o que é que acontece? Por exemplo, se eu pego aqui, eu quero saber quais são os múltiplos do número 2. Então, eu vou pegar todos os números que eu dividi por 2 e o resultado dá zero. Então, o primeiro deles que entram em todos os múltiplos é o zero. Zero dividido por 2 dá zero. Em seguida, vem o próprio 2 e depois a gente continua como se fosse uma tabuada. É a ideia do 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e assim por diante, certo? Da mesma forma, quando eu pego aqui os múltiplos de 5, quem são os múltiplos de 5? São todos os números que, quando eu dividir por 5, o resto da divisão é igual a zero. Então, o primeiro número que entra é o zero. O próximo, 5, depois 10, depois 15, depois 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Uma coisa interessante de falar sobre os múltiplos é que os múltiplos eles são infinitos e que o número zero, certo? Ele é múltiplo de qualquer número. Então, eu posso pegar aqui outro exemplo com vocês e fazer quais são os múltiplos de 3, tá? Então, pega a ideia da tabuada para poder fazer esse processo. Quais são os múltiplos de 3? O primeiro múltiplo de 3 vai ser o zero. Depois, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Quase que eu não escrevo aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15, certo? E assim por diante. Todos os múltiplos, ou seja, por isso que a gente diz que um número ele tem infinitos múltiplos, certo? Então, toda vez que eu quiser pegar os múltiplos de um número, eu coloco o zero como primeiro número, que é a ideia do número vezes o zero, certo? E em seguida eu começo a fazer como se fosse a própria tabuada daquele número, ok? E aí, deixa eu apagar isso aqui, certo? Que aí eu apagando isso aqui para poder passar exatamente para a outra página e não confundir vocês, tá? Então, a ideia de múltiplos está finalizada com sucesso. E aí, o que é que acontece? Eu venho agora com a ideia, a minha próxima, meu próximo conceito para poder ver com vocês é exatamente o conceito de divisores. O que é que eu posso considerar como divisor? Ao contrário dos múltiplos, que é um conjunto infinito, que eu tenho infinitos múltiplos, os divisores já é um conjunto finito de números, tá? O menor elemento desse conjunto vai ser 1 e o maior elemento vai ser ele mesmo. Por exemplo, quais são os divisores, quais são os números que eu posso dividir por 2? É assim que você vai pensar exatamente quando analisar a ideia de divisores, ou seja, quais são os números que eu posso dividir por 2. Então, o menor número que eu posso dividir por 2 é 2, certo? Gente, quando eu falo em dividir, é eu dividir um número por outro e não ter resto, certo? E não dar um número quebrado, e não dar um número decimal, não dar uma fração, essa é a ideia, tá? Então, o primeiro divisor de 2 é 1, e o próximo divisor de 2 é o próprio 2, certo? Então, eu posso dividir o 2 por 1 e eu posso dividir o 2 por 2. Então, 1 e 2 são os divisores do número 2. Já quando eu vou para outro número aqui, o número 15, quem são os divisores de 15? Lembrar que o menor elemento é 1 e o maior elemento é ele mesmo. Então, observa aqui, o menor vai ser sempre 1 e o maior vai ser o próprio elemento, 1 e 15. Então, já são dois números que entram dentro do conjunto dos divisores. Só que eu tenho mais números que podem ser divididos por 15. Quais são eles? 15 eu não posso dividir por 2, porque 15 não é número par, mas por 3 eu posso. Quando eu divido 15 por 3, eu tenho um resultado, um número inteiro. E o próximo número que eu posso dividir por 15
que eu posso dividir o 15, né? É exatamente o 5. Então, quem são os divisores de 15? 1, 3, 5 e 15, certo? Da mesma forma, eu venho aqui para poder ver quem são os divisores de 20. Olha a ideia, o primeiro número vai ser sempre 1. Então, tá aqui. O último número vai ser sempre ele mesmo. Então, tá aqui, ó, o 1 e o 20. Então, quem são os outros números que eu posso dividir o número 20? Ó, eu posso dividir 20 por 2, eu posso dividir 20 por 4, certo? Não posso dividir por 3, tá? Posso dividir o 20 por 5, não consigo dividir o 20 por 6, nem por 7, nem por 8, nem por 9, tá? E aí o próximo número que eu consigo dividir o 20 é o 10. Tá? Aí não consigo por 11, por 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O último é 20. Então, quem são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Tá? Então, a ideia de divisores é exatamente essa. Então, fazendo outro exemplo aqui com vocês, ó, quais são os divisores do número 12? Certo? Então, quais são os divisores do número 12? Então, para fazer isso aqui, olha a ideia do processo. Eu vou pegar aqui, o primeiro número é 1, certo? O último número que eu vou colocar aqui é o próprio 12, tá? Então, o que é que vai vir entre o 1 e o 12? Ó, eu posso dividir o 12 por 2, certo? Posso dividir o 12 por 3, posso dividir o 12 por 4. Aí, ó, não consigo dividir o 12 por 5, tá? Posso dividir o 12 por 6, certo? Não consigo por 7, por 8, por 9, nem por 10, nem por 11. E aí, o último número a ser dividido por 12 é o próprio 12, certo? Tranquilo? Deu para entender? Espero que tenha dado para entender esse processo, tá? Só para finalizar, vou fazer aqui, ó, os divisores, tá? Do número 27. Certo? Então, quais são os números que o 27, que eu posso pegar o 27 e dividir por eles? Então, o primeiro que entra é o número 1 e o último que vai entrar é o 27. Não posso dividir por 2, mas posso dividir o 27 por 3, certo? Não divido por 4, não divido por 5, não divido por 6, nem por 7, nem por 8, mas posso dividir o 27 por 9, certo? Não consigo por 10, não consigo por 11, certo? Não consigo por 12. Será que eu consigo por algum outro número? Consigo por 13. Não consigo por 14. Não consigo por 15. Né? Nem muito menos por 16. Nem muito menos por 17, por 18, nem por 20. E o próximo divisor de 27 é exatamente o próprio 27. Então, 1, 3, 9 e 27, certo? Então, é assim exatamente que funciona o mundo dos divisores, certo? Então, deixa eu ir apagando aqui. Depois vocês vão dando os prints, né? Que vocês precisam dar para poder exatamente vocês aprenderem, voltar, exercitar, tá? E aí a gente vem para um conceito, que é o conceito exatamente de um número primo. O que é um número primo? Um número primo, ele é um número que só possui dois divisores, que é um e ele mesmo, tá? Então, olha quantos exemplos aqui. Eu tenho vários números primos e coloquei aqui somente alguns exemplos. Ó, o 2 é primo, o 3 é primo, 5, 7, 11, 13, 17, 19, certo? 23 e assim por diante. E aí, por quê? Ele só tem dois divisores, um e o próprio número. Então, ó, por que 2 é número primo? Porque quando eu faço os divisores de 2, eu só tenho 1 e 2. São dois divisores. Por que 3 é um número primo? Porque os divisores de 3 são apenas os números 1 e 3. Por que 5 é um número primo? Porque os divisores de 5 são apenas os números 1 e 5. Por que 7 é um número primo? Porque os divisores do número 7, certo? São apenas os dois números, que é o 1 e o 7. Então, todo número que só possuir dois divisores, agora não são dois quaisquer divisores, são dois divisores desde que o primeiro divisor seja 1 e o último divisor, o segundo divisor desses dois, seja o próprio número. Então, é assim que eu considero um número primo, certo? Então, essa é a definição de número primo,
tá? São todos os números que possuem dois divisores, que é um 1 e ele mesmo, ok? Então, conceito de números primos finalizado com sucesso. E aí, depois do número primo, a gente tem a ideia do número composto. O que é um número composto? É todo número que não é primo. Ou seja, é todo número que possui mais de dois divisores, certo? Ou mais de dois divisores, na ideia de que não seja um e ele mesmo, né? Então, se eu pego aqui, ó, o número 4, é um número composto. Por quê? Porque quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Pode ver que tem mais de dois divisores. O 6 é um número composto também. Por quê? Porque ele tem como divisor 1, 2, 3 e 6. Então, gente, todo e qualquer número que vai possuir mais de dois divisores, ele é chamado de número composto, ok? E aí, continuando, né, com os conceitos, a gente tem uma ideia de que é exatamente a decomposição dos números em fatores primos. O que é que isso significa? Significa exatamente eu dividir um número sempre por um número primo até chegar o resultado 1, certo? Como exemplo aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho exatamente um número 72. Então, como é que eu posso, né, decompor esse número 72 em fatores primos? Eu preciso dividir ele pelo menor primo que ele possa ser dividido. Então, como o 72 é um número par, então o menor número primo que eu posso dividir é exatamente o 2. Então, ó, 72 dividido por 2 me dá como resultado 36. 36 continua sendo o número par. Então, eu venho com 36 e divido de novo por 2. 36 dividido por 2, eu tenho como resultado 18. 18 continua sendo o número par. Então, eu venho aqui e divido 18 por 2. 18 dividido por 2 dá 9, certo? Agora, 9 eu não posso mais dividir por 2. Eu tenho que dividir 9 por 3, porque é o próximo número primo que eu consigo dividir 9. Aí eu venho para cá. 9 dividido por 3 me dá como resultado o 3, certo? E aí, como me restou o 3, o outro número que eu vou dividir 3 é o próprio 3, certo? 3 dividido por 3 dá 1. Quando chega aqui, eu finalizo a minha decomposição. O que é que isso me representa? Me representa que o número 72, ele pode ser escrito exatamente dessa forma, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ele pode ser escrito na forma desses números primos que apareceram exatamente desse lado de cá, certo? Então, se a gente fizer a conta, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 3, 72. Você vê que exatamente bate, tá? E se a gente quiser ainda relembrar o conceito de potência, a gente ainda pode dizer isso aqui, ó, tenho 2 3 vezes, então eu posso dizer que isso aqui é 2 elevado à terceira, certo? Que multiplica, eu tenho 3 duas vezes, eu posso dizer que isso é 2 à terceira, que multiplica 3 elevado à segunda, certo? Então, eu posso escrever o número 72 dessa forma, ok? Deixa eu apagar aqui para a gente poder passar para o próximo slide, certo? E verificar exatamente aqui a ideia de MMC e MDC, tá? Então, depois de ver isso, tem um exemplozinho aqui, ó. Antes de ver MMC e MDC. O número 24, o número 30 e o número 33. Então, vamos ver o 24 como é que fica. Ó, 24, como é um número par, eu posso começar dividindo ele por 2. 24 dividido por 2, automaticamente isso vai me dar 12. 12 continua sendo o número par, tá? Então, vou pegar o 12 e vou dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6, certo? Como continua sendo o número par, divido novamente por 2. 6 dividido por 2 dá 3, ok? E aí, como eu não posso mais dividir por 2, eu vou ver o meu próximo número primo que eu posso dividir, que vai ser o próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1, certo? Então, 24, ele é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, certo? Ou seja, eu posso escrever aqui, ó, 2 elevado à terceira, tudo isso multiplicado por 3.
ok? Isso aqui é o que representa o meu número 24. Para não confundir, vou fazer agora aqui o número 30. Como o número 30 é um número par, gente, toda vez que for um número par, a gente já começa dividindo por 2. 30 dividido por 2 vai me dar 15, certo? 15 eu já não consigo mais dividir por 2, então eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 15 dividido por 3 vai me dar 5. Já não consigo dividir mais por 3, então eu vou pegar 5 e dividir pelo próximo número primo, que é o próprio 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Chegou em 1, termino a minha decomposição. O que é que isso me representa? Que 30 pode ser escrito da forma de 2, que multiplica 3, que multiplica 5. Ok? Então, tá aí. Acabei de decompor o número 30. E aí eu venho agora para decompor o número 33, certo? Não é par, então não posso começar pelo 2. Então, vou começar com 3. 33 dividido por 3 dá exatamente 11, certo? Não consigo dividir 11 por 2, não consigo dividir 11 por 3, não consigo dividir 11 por 7, certo? Só vou conseguir dividir 11 por ele mesmo, porque 11 é um número primo. Então, 11 dividido por 11 dá 1. Então, aqui acabou a minha decomposição. Quem é o 33 escrito na forma decomposta? É exatamente 3 vezes 11. Ok? É exatamente assim que a gente faz a decomposição de números, né, em fatores primos. Ok? Então, deixa eu apagar aqui para eu poder passar para outro slide e não ficar, né, rabiscado o próximo conceito, tá? Então, vamos lá. E aí, depois de a gente decompor, eu venho para o conceito de mínimo múltiplo comum. O que é a ideia de mínimo múltiplo comum? É eu pegar os múltiplos daquele número e ver entre dois ou mais números e ver qual é o menor deles, certo? Então, só para vocês entenderem como é que funciona, imagina só, tenho aqui dois números. Eu tenho o número 4 e tenho o número 18. Tá? Então, vamos escrever os múltiplos de 4. Como eu disse, os múltiplos começam sempre por 0. E em seguida a gente vai para a tabuada. 0, 4, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, certo? 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. E assim por diante. 4 vezes 10, 40. E nada porque tu estás fazendo isso tudo. Só porque o outro número ele é muito grande, tá? Se fosse um número menor, não tinha necessidade de chegar até esse 40 aí. Por quê? Por conta do 18. Ó, quais são os múltiplos de 18? Primeiro múltiplo de 18 é 0. Então vai ser 0. 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36, certo? E assim por diante. Por que eu não continuei aqui? Porque eu já cheguei onde eu queria. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo saber quem é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo que tem em comum entre 4 e 18. Então, o menor múltiplo comum entre 4 e 18 é 36. Então, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que o MMC de 4 e 18 é igual a 36, certo? Então, eu tenho exatamente esse resultado aqui, ok? Então, essa é a ideia de mínimo múltiplo comum, de MMC, certo? Deixa eu apagar aqui, que aí se vocês não entenderem, vocês voltam o vídeo, tá bom? Deixa eu apagar, para poder a gente ver a técnica de decompor em fatores primos, para poder tirar o MMC, certo? Então, eu posso fazer por fatoração, tá? Nem sempre eu vou conseguir, às vezes os números são grandes, eu não vou conseguir estar fazendo todos os múltiplos dele. Então, tem a técnica de fatoração para poder fazer. Então, ó, tenho dois números, agora eu estou fazendo com 2. Então, vamos ver, os dois números são pares, então eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 18 dividido por 2 dá 9. Ok? Aí, veja, se eu ainda tenho um número par, eu posso ainda dividir por 2. Porém, eu só vou dividir por 2 o primeiro. 2 dividido por 2 dá 1. O 9 eu não consigo dividir por 2, eu repito ele.
9, certo? Aí eu venho aqui, não é mais número par, eu vou para o próximo, vou dividir por 3. 1 eu já cheguei aqui, eu não preciso dividir mais, eu repito, e 9 dividido por 3 dá 3. Aí eu venho, ainda preciso dividir mais uma vez, então tá aqui o 3. 3 dividido por 3 dá 1, e o outro 1 aqui eu repito. Finalizei a minha decomposição. Quem vai ser o MMC? Vai ser o produto de todos esses números aqui que a gente encontrou, certo? Então, quem vai ser o MMC de 4 a 18? Vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Ou seja, o mesmo resultado que a gente viu no slide anterior, tá? Então, uma técnica para poder a gente encontrar quem é o mínimo múltiplo comum entre dois números, certo? Então, deixa eu apagar para poder passar para outro exemplo, para a gente encontrar um MMC de mais dois números para vocês entenderem, tá? Então, tá aqui. Meu próximo exemplo, ele está exatamente aqui, ó, que me diz exatamente agora o MMC de 5 e 20. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho um número par. Se eu tenho um número par, eu vou dividir por 2, certo? Então, 2, 5 eu não posso dividir por 2, eu repito, e 20 dividido por 2 me dá 10. Continuo tendo o número par, divido por 2 de novo. 10 dividido por 2 vai dar 5, e o 5 que estava aqui eu não consigo dividir por 2, eu repito ele. Então, ficou aqui o 5 e o 5, certo? E aí, o que é que acontece? Como eu tenho agora o 5 e o 5, né? Eu posso dividir por 5 e eu consigo dividir os dois, tá? Então, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Acabei de fatorar. Quem vai ser o MMC de 5 e 20? Vai ser exatamente 2 vezes 2 vezes 5. Ou seja, o MMC vai ser exatamente todos esses números multiplicados. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Então, o MMC de 5 e 20 é o próprio 20, ok? Deixa eu apagar aqui para poder continuar, certo? Então, depois de entender a ideia de mínimo múltiplo comum, a gente vem e faz um exemplo aqui. Um fornecedor A entrega um produto na empresa MMC a cada 3 dias. Já o fornecedor B entrega o produto na empresa MMC a cada 5 dias. Se hoje os dois fornecedores entregarem o produto na empresa MMC, em quantos dias eles se encontrarão na empresa novamente? Então, uma questão típica, certo? De MMC. Primeiro, a cada 3 dias. Significa que eu preciso pegar os múltiplos de 3, que representa o meu fornecedor A, certo? Então, quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante, certo? Então, peguei aqui os múltiplos de A. Aí eu venho, o meu fornecedor B, ele vem a cada 5 dias. Então, vou pegar todos os múltiplos de 5. Quais são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15 e assim por diante, tá? Só que eu quero o mínimo deles. Então, a gente já consegue ver o mínimo múltiplo comum é exatamente 15. Então, o que é que isso me representa? Me representa que esses fornecedores eles vão se encontrar novamente daqui a 15 dias, certo? Então, a resposta aqui é exatamente o 15. Ok? Renata, poderia fazer pela técnica de fatoração? Poderia também, daí a mesma resposta, certo? Então, vou apagar aqui para poder a gente ver a ideia de máximo divisor comum, de MDC, tá? Então, finalizado o processo do MMC, a gente começa com o MDC. O MMC, eu queria qual era o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Já o MDC, eu quero qual é o máximo divisor que é comum entre dois números. Então, qual é a ideia do MDC? Vou pegar aqui quem são os divisores de 12. Os divisores de 12, certo?
eles são exatamente, ó, o primeiro divisor de 12 é 1, então 12 eu divido por 1, eu divido por 2, eu divido por 3, eu divido por 6, certo? E eu divido por ele mesmo, 12. Quais são os divisores de 36? Os divisores de 36 são 1. Deixa eu pegar a canetinha aqui que ela falhou. Os divisores de 36, 1, certo? 36 divido por 2. 36 eu consigo dividir por 3. 36 eu consigo dividir por 4. 36 eu consigo dividir por 6, certo? 36 eu consigo dividir por 12. 36 eu consigo dividir por 18. E 36 eu consigo dividir pelo próprio 36. Certo? Então, peguei aqui os divisores de 12 e os divisores de 36. Qual é o maior divisor que é comum aos dois? É exatamente o 12. Então, o que é que isso significa? Significa que o MDC de 12 e 36 é 12. Eita, ficou um negócio feioso aqui, né? Deixa eu apagar. O MDC de 12 e 36, deixa eu desenhar aqui, vai ficar melhor, né? O MDC de 12 e 36, isso aqui vai ser igual a 12, certo? Mas também existe uma técnicazinha para poder a gente resolver, que é a técnica da fatoração, que eu acredito ser até um pouco mais fácil, tá? Como é que eu faço isso? Deixa eu passar aqui para o próximo, esqueci de apagar. Deixa eu apagar aqui para poder passar para o próximo. Apaguei, pronto. Passar aqui para o próximo, a técnica da fatoração. Ó, vou fatorar 12 e 36. Então, vamos lá. Como é um número par, certo? O que é que acontece? Como é um número par, vou dividir por 2. 12 dividido por 2 vai me dar 6. 36 dividido por 2, isso aqui vai me dar 18. Então, fiquei com dois números pares. Vou e divido por 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3, certo? 18 dividido por 2 vai me dar 9. Então, deixa eu colocar aqui 3 e 9. Então, veja, não apareceu mais nenhum número par. E aí, eu venho aqui e divido por 3. Peguei aqui o 3. 3 dividido por 3 dá 1, certo? E 9 dividido por 3 dá 3, certo? Esse aqui já terminou o 1, mas eu ainda preciso continuar porque eu ainda tenho 3. Então, eu tenho que dividir novamente por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E o 1 que já estava ali em cima, ele desce novamente. Só que quem vai ser agora o MDC, gente? O MDC, ele vai ser agora a multiplicação dos números que dividiram os dois ao mesmo tempo. Então, vamos analisar com cuidado. Ó, quando eu peguei aqui e dividi por 2, certo? Dividi 12 por 2 e dividi 36 por 2. O 2 entra, certo? Vim aqui, os dois números eram pares, consegui dividir 6 por 2, consegui dividir 18 por 2. Então, esse 2 também entra, tá? E aí, eu vim aqui, ó, ficou 3 e 9. Consegui dividir o 3 por 3, consegui dividir o 9 por 3. O 3 entra. Só que quando eu chego aqui, esse 3 aqui, ele só dividiu esse daqui. Os demais, eles foram todos divididos dois números, certo? Então, esse 3 aqui, ele não entra. Então, quem vai ser o MDC? Vai ser o produto dos números que conseguiram dividir os dois ao mesmo tempo, certo? Então, o MDC vai ser 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, isso aqui é igual a 12. Então, o MDC de 12,36 é 12, certo? A ideia é exatamente essa. Pegar somente os números que dividiram todos que estavam do lado oposto, ok? Então, deixa eu apagar aqui. Se não entendeu, vocês voltam um pouquinho, eu não vou estar online, né? Mas vocês voltam um pouquinho para ver se conseguem entender a ideia desse processo, tá bom? E aí, pegando aqui mais outro número para poder a gente tirar o MDC. Vamos lá, 10 e 25. Veja, se eu tenho um número par, eu começo por 2.
10 dividido por 2 dá 5. 25, gente, eu não posso dividir por 2. Então, ó, eu repito 25. Se eu perceber que eu só dividi o 10, eu já sei que esse 2 ele não entra. Já posso fazer um xizinho nele, tá? Porém, eu tenho 5 e 25. Eu posso dividir exatamente por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Opa! O meu 5 dividiu tanto 5 quanto 25. Então, o meu 5 ele entra, certo? Aí agora eu tenho 1 e o 5. Como o 1 já chegou onde eu quero, então 1 ele vai repetir, né, embaixo. Deixa eu repetir ele aqui. Porém, eu tenho que dividir o 5. Então, o que aconteceu? O meu 5, ele só dividiu esse 5 aqui. Então, como ele não dividiu os dois termos, significa que o 5 ele não entra. Então, quem vai ser o MDC de 10 e 25? O MDC de 10 e 25 vai ser somente o 5, que foi o único fator que dividiu os dois números ao mesmo tempo, certo? Deixa eu apagar aqui. Aí tem o material que vocês podem ler também para poder enfatizar esse contexto, tá? E aí, deixa eu vir para cá, um exemplo de MDC, certo? Ó, Ana possui 32 metros de fita azul e 24 metros de fita vermelha para decorar a festa de seu aniversário. Ela quer cortar essas fitas de modo que os pedaços tenham o mesmo tamanho e sejam o maior possível. Oh, Renata, como é que eu vou saber que é de MDC? Ó, maior possível. Ela quer dividir, ela quer cortar. Então, é o máximo divisor comum, certo? Quantos metros deve ter cada pedaço de fita? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o MDC entre 32 e entre 24. Certo? Deixa eu colocar aqui em cima, que fica melhor. Entre 32 e entre 24. Certo? Então, vamos lá. Como os dois números eles são pares, eu posso dividir por 2. De 32 dividido por 2, aqui vai me dar 16. E 24 dividido por 2, isso aqui vai me dar 12. Certo? Opa, o 2 ele já entra, tá? Vou dividir por 2 de novo, porque os dois números são pares. 16 dividido por 2 dá 8. 12 dividido por 2 vai me dar 6. Então, 12 dividido por 2, deixa eu pegar a canetinha aqui que ela falhou. 12 dividido por 2 vai me dar 6. Então, ó, esse 2 aqui, ele entra também, tá? Vou dividir novamente por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. Dividir os dois números, esse 2 aqui também entra. Como eu tenho aqui 4 e 3, eu ainda tenho um número par. Vou botar aqui 2. Aqui vai ser 4 dividido por 2 dá 2. O 3 eu não posso dividir. Opa! Esse 2, ele só dividiu 4. Esse 2 aqui, ele não entra, certo? Aí eu tenho 2 e 3. Como eu ainda tenho um número par, continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1, certo? E eu repito 3. Opa! Esse 2, ele só dividiu aqui. Ele não dividiu 3. Então, esse 2, ele não entra para o MDC, ok? E aqui eu venho 1 e 3, eu preciso dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, certo? E o 1 que estava ali, eu repito ele. Então, o que é que acontece? Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Esse 3 só conseguiu dividir o 3, então ele também não entra, certo? Quem vai ser o MDC? O MDC vai entrar somente os números que dividiram os dois termos ao mesmo tempo, que são os que têm os 3 certinhos do lado. Ou seja, o MDC de 12 e 36 vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, qual o tamanho, quantos metros tem que ter cada fita? Cada fita tem que ter 8 metros. Então, a resposta dessa questão é exatamente 8 metros, ok? Espero que vocês tenham entendido, certo? Fiz com muito carinho, espero que eu tenha conseguido, pelo menos, tirar a dúvida de vocês sobre esses conceitos de múltiplos, de divisores, de MMC e de MDC, tá? Um cheiro para vocês e até a próxima.